Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse primeiro dia do mês de novembro, onde temos o início da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e 2 jogos isolados do Campeonato Brasileiro, tá bom? Não estranho os horários diferentes aqui no Radar Esportivo, o site que eu utilizo para fazer meus planejamentos, porque eu ainda estou em Guayaquil, no Equador, e aqui nós temos 2 horas atrás do horário brasileiro, tá bom? Então eu vou evitar até comentar um pouquinho de horário dos jogos, porque eu sei que eu vou me confundir, vou falar alguma besteira. Beleza? Antes da gente começar, não esquece, promoção da Betfair, que dá um bônus de R$200 para você no primeiro link da descrição. O meu canal do Telegram para você acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia de trabalho. Voltei a utilizar o meu Instagram, muita gente está perguntando por quê. Eu estava conversando com o pessoal aqui na viagem e eles falaram, muito trânsito aqui, ó. Eles falaram o seguinte, cara, os seus fakes, os seus perfis falsos que aplicam golpes nas pessoas, eles vão continuar existindo, eles vão estar lá. Infelizmente o Instagram ele não derruba todos os perfis que eu denuncio. E se você, verdadeiro, não estiver por lá, vai ser muito mais fácil das pessoas caírem nos golpes. Então realmente é um ponto interessante, eu decidi retornar, não sou ainda, continuo não sendo um cara que gosta de me expor, mas entre não estar lá e continuar os golpes acontecendo, eu prefiro tentar combater com denúncias, espero contar com a ajuda de vocês também, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, já até fiz umas colinhas aqui, o que eu vou focar nessa última rodada da Liga dos Campeões? O que interessa, né? Trabalhar jogos de equipes já classificadas, com todo respeito, não faz o meu estilo, tá? Tem gente que trabalha e eu não tô aqui para cagar a regra. Eu vou trazer também aqui um resumo, que está em inglês, eu vou tentar desenrolar alguma coisinha aqui com vocês, para vocês entenderem o que está valendo, a gente vai discutir cada grupo, e tentar perceber o que a gente pode ter de coisa interessante para fazer. Então eu vou focar nos jogos que tem interesse, que tem alguma briga, pra gente não se perder por aqui. Beleza? Vamos começar pelo grupo do Porto com o Atlético de Madrid. Eu já vou buscar aqui esse grupo que é o grupo B, tá? Bom, esse duelo entre Porto e Atlético de Madrid coloca frente a frente um time que busca a primeira colocação do grupo, que é o Porto, contra um time que busca a classificação para a Europa League, que é o Atlético de Madrid. Não existe possibilidade do Atlético de Madrid alcançar a classificação para a Champions em segundo lugar. Então o Atlético de Madrid já está eliminado da Champions e busca se manter nessa terceira colocação para ir para a Europa League. O Porto já está classificado para as oitavas de final da Champions e busca uma primeira colocação para tentar disputar uma partida mais acessível nas oitavas de final, podendo enfrentar equipes que ficaram na segunda colocação. Tá? Então a disputa do Porto é com o Bruges diretamente e a disputa do Atlético de Madrid é com o Leverkusen para essa briga na Europa League, tá bom? Então nós temos aqui 2 equipes interessadas. Ah, mas a Europa League é uma competição inferior ao Atlético de Madrid. Não, vai sim, tá? Pode ter certeza que o Atlético de Madrid vai tentar brigar. O primeiro jogo entre eles lá na Espanha foi um jogo morno até o finalzinho, onde o Atlético de Madrid conseguiu vencer por 2-1. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 gols depois dos 80 minutos. E foi um jogo assim que melhorou muito no final. Equipes praticamente parelhas. Talvez realmente aqui um leve favoritismo para o Porto dentro de casa. Particularmente falando, eu não gostei muito do que o Porto apresentou contra o Leverkusen, contra o Bruges, em casa. Talvez tenha sido um jogo muito atípico, porque o retorno do Porto contra o Bruges na casa do Bruges acabou sendo uma goleada também, então parece que o Porto só tinha sofrido ali um descontrole. Então não dá aqui para dizer que o Atlético de Madrid é mais favorito que o Porto só porque o Porto tomou uma goleada em casa, tá? Na minha opinião, as odds estão muito bem colocadas. Esse é um jogo para se trabalhar mercado, sem viés, sem crucificar uma equipe ou então puxar muito o saco de outra. Para mim é jogo para trabalhar mercado, identificar pontos de superioridade e tentar aproveitar algum tipo de oscilação e, óbvio, tentar estar a favor de algum gol aqui, se você tem metodologia para trabalhar contra o tempo. Eu, nesse tipo de jogo, eu só trabalho a favor do tempo em situações contra a equipe que eu vejo que está pior em campo, independente se é no primeiro ou no segundo tempo. Tá? Esse é o tipo de trabalho que eu faço nesses dois cenários aqui de primeiro e segundo tempo. Tá? Que eu chamo de correção de preço. O que é correção de preço?
Correção de preço nada mais é do que o mercado se ajustar ao que se passa no jogo, né? Igual o Flamengo, estava muito favorito contra o Atlético Paranaense antes do jogo começar, e o início do Flamengo foi horroroso. Então o que o mercado fez? Ele corrigiu o preço. Correção de preço, correção da probabilidade. Se você quer saber mais, meu curso é embaixo, telborges.com, gratuito para você aprender sobre o trade esportivo do zero ao avançado, tá bom? De graça mesmo. O outro jogo do grupo, Leverkusen e Bruges. Não vou repetir as disputas, vocês já sabem. Leverkusen Europa League, Bruges, Liga dos Campeões, liderança, tá? O último jogo entre eles foi 1-0 Bruges. O Leverkusen teve, se eu não me engano, 2 gols anulados. Não foi uma partida ruim do Leverkusen, pelo contrário. O Bruges achou o gol no escanteio, tá? E na minha opinião, esse jogo merecia ter sido muito mais um empate do que uma vitória do Bruges. O Bruges teve uma ascensão muito grande no início desse grupo. Ele começa a demonstrar sinais de queda, né? Principalmente com essa goleada sofrida para o time do Porto, tá? Joga por um empate. Dependendo do resultado do Porto, pode jogar por um empate. Dependendo do resultado do Porto também, pode até perder, tá? Como o Porto enfrenta um adversário bem forte, na minha opinião, o Bruges tem ali a probabilidade ao seu lado de ficar na liderança. Como que perde a liderança o Bruges? Se empatar e o Porto vencer. Basicamente é isso, tá? Se o time do Porto... Deixa eu desligar o celular aqui para não me perder na comunicação. Se o time do Porto empatar o jogo, mesmo que o Bruges perca, o Porto fica na segunda colocação. Tá bom? Quanto às odds, pelo que eu vi no primeiro jogo, eu concordo com as cotações. O que eu preciso entender é o seguinte, e aí a gente só vai conseguir saber isso no live, quão focado vai estar o Leverkusen para brigar por essa colocação, porque o Leverkusen não basta só vencer, ele precisa contar com uma derrapada, pelo menos, do time do Atlético de Madrid, pelo menos um empate, né? Se o Atlético de Madrid empatar e o Leverkusen vencer, ele vai a 7, o Atlético de Madrid ficaria com 6, tá? Para mim, pelo elenco que tem o Leverkusen, pela temporada horrorosa que eles fizeram, pela troca de treinador, e é todo um início de trabalho do Xabi Alonso, uma competição de Europa League é extremamente benéfica para o Leverkusen. Já tem que levantar as mãos para o céu, porque não jogou nada, logo de cara eliminado na Copa da Alemanha, fazendo um péssimo campeonato alemão, caiu num grupo relativamente acessível para a tentativa de classificação, poderia ter sido um grupo muito pior, mas dado as circunstâncias, acho que é uma excelente coisa tentar se agarrar nessa Europa League, tá? Então, para mim, odds justas aqui para o Leverkusen. Não costuma ser fácil buscar gols do Leverkusen no Match Odds, porque como é um time agressivo, é um time também que cede muita oportunidade. Porém, a gente tem que entender que o Bruges, ele não precisa vencer. E essa não necessidade de vitória do Bruges pode fazer com que as linhas do Bruges fiquem mais compactadas atrás e deem ao Leverkusen a bola, deem ao Leverkusen o ritmo do jogo. E aí sim, talvez um Leal Bruges possa fazer sentido se o Bruges não estiver saindo para contra-atacar. Lembrando que a maioria dos gols marcados sobre o Porto, também fora de casa, foram de contra-ataque. Então não adianta também eu falar que o contra-ataque do Bruges é forte, então não vou trabalhar back Leverkusen. Peraí. Primeiro eu preciso entender se as saídas de bola do Bruges estão sendo efetuadas de maneira positiva ou não. Se não, aí é mais tranquilo direcionar o meu trabalho contra o Bruges de um time que não precisa vencer. E mesmo que perca, vai se classificar. Mas talvez não se classifique em primeiro. Tá bom? Então eu vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar a correção o lei para a equipe em campo Bruges. Porém, se eu identificar que o Bruges está tendo os contra-ataques, eu posso trabalhar o mercado de gols. Uma ressalva. Se o Bruges abrir o placar, ele não tem tanta necessidade de ficar contra-atacando como fez contra o Porto. Porque 1-0 para o Bruges está excelente. Vitória significa classificação em primeiro. Então, saber dosar as expectativas na hora de trabalhar os mercados de gols. Beleza? Grupo do Liverpool com Napoli, Rangers e Ajax. Sinceramente, grupo que não me causa nenhum interesse e eu vou pular, tá? Porque o Napoli já tem a primeira colocação do grupo, vou até abrir aqui para vocês verem, com 15 pontos. A única maneira do Liverpool vencer o Napoli e passar para a primeira colocação é o Liverpool aplicando uma goleada do Napoli com mais de 3 gols, tá? Vencendo por 4 ou mais gols, tá?
E por mais que eu ache isso possível para o futebol, não me causa interesse em ver esse cenário, porque fica um jogo muito difícil de leitura. O Liverpool vem jogando muito mal na Premier League, mas eu até entendo que o Liverpool já meio que cagou para a Premier League, está jogando Copas. Não fez um início de jogo bom contra o Ajax lá na Holanda e acabou vencendo, depois de alguns erros de marcação do Ajax, depois de alguns gols perdidos também do Ajax. Não me interessa fazer jogo do Liverpool agora, nessa situação. O outro jogo, e o Napoli já está classificado, já entra classificado, enfim, pode até poupar jogadores. O outro jogo entre o Rangers e Ajax também não me causa interesse, porque o Rangers teria que vencer por 5 gols ou mais o Ajax para poder se classificar em terceiro lugar para Europa League. Lembrando que Ajax e Rangers já estão eliminados da Champions, disputam a Europa League, e Napoli e Liverpool já estão classificados para as oitavas de final, e o que tudo indica é que o Napoli vai em primeiro e o Liverpool em segundo. Então esses dois aqui eu estou simplesmente fora. Bayern de Munique e Inter, Vitória Pilsen e Barcelona também é um grupo que eu quero excluir da minha expectativa de trabalho. O Bayern já é líder, senhor desse grupo, venceu todos os jogos, tá? Só tomou 4 gols. Não, só tomou 2 gols. E a Inter de Milão já garantiu sua classificação vencendo o Barcelona na Itália, empatando 3-3 no Camp Nou e vencendo depois, posteriormente, o Vitória Pilsen em casa. O Bayern de Munique está tranquilo, não vai perder a primeira colocação, a Inter já está classificada, não vai perder a segunda, estou fora. Pilsen e Barcelona, mesma coisa, tá? O Barcelona já está classificado para a Europa League, dado as circunstâncias, aí eu vou repetir o que eu falei do Leverkusen, mas talvez com alguns pontos diferentes. Dado as circunstâncias de melhora de trabalho do Xavi, do que o Barcelona apresentou de crescimento, de como o Barcelona jogou contra o Bayern lá na Alemanha, de algumas situações ali de críticas ao VAR na Itália, onde o Barcelona poderia até ter buscado aquele ponto contra a Inter, eu acho que o Barcelona merecia uma sorte melhor na classificação. Mas o que sobrou foi a Europa League, e vai descer como extremo favorito, tá? Vai descer para bater de frente com o Arsenal, na minha opinião, na Europa League. É um dos grandes favoritos o Barcelona, e não muda a situação mesmo que perca aqui para o Pilsen, então também é um jogo que eu não quero fazer. E agora sim, a gente vai para 2 jogos que valem para um caralho, com todo respeito, porque o grupo está extremamente empatado. Se a gente olhar esse grupo aqui, a gente vê um grupo com 8, 7, 7 e 6. Todo mundo pode se classificar. Não é que todo mundo vai, mas todo mundo tem a possibilidade, tá? O Tottenham, primeiro do grupo, pega o Marselha, último do grupo. E o Sport, segundo do grupo, pega o Frankfurt em casa, terceiro do grupo. Situação aqui complicadíssima, tá? Que pode ser decidido muito com a questão do empate e tudo mais. Eu vou até usar aqui, agora eu estava até esquecendo, vamos usar esse site aqui, ó. Os próximos jogos, o Sport pega o Frankfurt, o Marselha pega o Tottenham, tá? Então o que o Tottenham precisa fazer? O Tottenham que joga contra o Marselha fora de casa. O Tottenham vai se classificar com uma vitória ou um empate contra o Marselha, tá? Se vencer, assegura a primeira colocação, beleza? Não se classifica com uma derrota, é o que está dizendo aqui, beleza? Se não pode se classificar com uma derrota. Então, se perder, praticamente está fora. O Sporting, não, vamos falar do Marselha. O Marselha se garante se vencer o Tottenham em casa. E eles vão ser líderes do grupo se o Sport e o Frankfurt for empate. É o que está escrito aqui. Então, o Marselha, se eu não me engano, ele tem 6 pontos. Ele vencendo o Tottenham, ele vai a 9. O Frankfurt e o Sport tem 7, se empatavam a 8. E aí sim ele garante a primeira colocação do grupo. Beleza? Agora, não, então vamos voltar para esse confronto aqui e ver o que a gente pode fazer. Marselha e Tottenham, 2,87, 2,37. O que eu falei do jogo do Marselha na rodada passada, eu vou repetir aqui. Time muito agressivo, cria muitas chances, mas cede muita oportunidade. Não é à toa que perdeu 2 vezes para o Frankfurt, né? Na última vez até conseguiu empatar com um belo gol do Guendouzi, mas tomou um gol do Moani depois no final. O time do Marselha é um time que cede muitas oportunidades, tá? E o Tottenham é um time que aproveita muitas oportunidades nos contra-ataques. Como o Tottenham, basicamente, empatando, ele se classifica, independente do outro grupo, né? Porque, vamos dar uma refrescada aqui, ó. O Tottenham tem 8, se ele empatar ele vai a 9. Mesmo que o Sport ou o Frankfurt vençam, ele pode até perder a liderança, mas ele se classifica, já é uma segurança, tá? Então ele vai mais ou menos seguro para tentar buscar
uma classificação mesmo empatando, mesmo que seja em segundo. Melhor seria a vitória, óbvio. Então a tendência é que a gente tenha um Marselha muito mais incisivo, muito mais brigador, tentando empurrar o Tottenham para trás, e é exatamente isso que o time do Antônio Conte gosta, tá? Então eu não duvido que esse jogo seja um jogo bom para gols, mas de novo, saber dosar o cenário, porque o Tottenham precisa, se vencer uma vitória simples já basta. Então o Tottenham pode aproveitar, cutucar um contra-ataque, fazer um gol e recuar, tá? Então toma um pouco de cuidado nesse tipo de situação, mesma coisa que eu falei do Leverkusen, saiba dosar suas expectativas em gols, beleza? No Match Odds, no início, não tem problema nenhum de trabalhar correção de preço, só toma um pouco de cuidado. Lembrando, a tendência é o Marselha, isso aqui é tendência, criação de cenário. Mesma coisa que eu falei na final da Libertadores. O cenário era aconteceu algo completamente diferente. O cenário é de um Marselha com a bola propondo o jogo e o Tottenham contra-atacando, tá? Então você já tem que saber, então se eu vou me posicionar em Match Odds, sabendo que o Marselha está empurrando o Tottenham para trás, eu vou contra o Tottenham, sabendo que o time do Tottenham é bom de contra-ataque. Eu vou contra a tendência, sabendo que o Marselha está me atacando, mas eu sei que eu vou ter um contra-ataque perigoso. Eu vou ficar de fora, eu vou trabalhar gols, eu não vou fazer nada. Cada um com o seu, tá? Se eu sentir um Marselha acanhado e um Tottenham surpreendendo, talvez até seja uma situação melhor trabalhar contra o Marselha. Porque trabalhar na tendência de um Marselha superior é sempre um risco de um contra-ataque eminente do time do Tottenham, tá? Então talvez esse jogo eu me direcione para o mercado de gols. Beleza? E o jogo do Sport com o Frankfurt, como a gente falou ali, já estava escrito, né? Deixa eu só buscar aqui a classificação de novo para vocês verem. Também é um jogo parelho, tá? O Sporting venceu o Frankfurt fora de casa por 3-0 no início da competição. Depois o Frankfurt acabou se recuperando e ainda segue com chances de classificação. O Frankfurt, vamos ver o que cada um precisa aqui, ó. O Sporting, um empate em casa garante um lugar nas oitavas de final, tá? Enquanto uma vitória dá o topo do grupo se o Tottenham empatar ou perder. Então, basicamente, aqui ficou uma frase bonita, mas basicamente o Sporting se classifica com uma vitória e só se classifica em primeiro se o Tottenham empatar ou perder. Basicamente isso, tá? Agora o Frankfurt precisa vencer o Sport para assegurar uma vaga nas oitavas de final. É tudo que escreveram aqui, né? Então o Frankfurt, tipo assim, o que vier é o famoso lucro, tá? Porque como o Tottenham tem 8 pontos, se o Frankfurt vencer, ele se classifica. Aí, de novo, é aquela situação. Tanto faz se vai em primeiro ou em segundo. O Frankfurt precisa da vitória, tá? Já o Sport consegue, se o jogo terminar empatado e o Marselha, obviamente, não vencer, o Sport também consegue se classificar. Jogo parelho aqui para mim. Tomar muito cuidado quem acha que o Frankfurt está morto, tá? O Frankfurt venceu o Marselha na França. O Frankfurt deu um trabalhão para o time do Tottenham na Inglaterra, quase empatou o jogo, se eu não me engano estava até com um homem a menos. E o Frankfurt, enfim, time que eu conheço bastante na Alemanha. O Sport não anda tão... Acho que em Portugal é muito difícil falar que o Sport ainda chega para disputar o título, acho muito difícil, mas a chance de classificação na Champions aqui é muito grande. De novo, traria um jogo para correção de preço, que eu já expliquei o que é ali atrás, e não tenho assim tanta tendência de buscar gols nesse jogo. Somente se eu ver um Sport muito desesperado, porque olha só, vamos ser sinceros, essa rodada ela tem a possibilidade de colocar diante de nós falhas grotescas, erros de posicionamento de times que na maioria das vezes não apresentam. Por quê? É uma situação de necessidade extrema. Então, como a gente está falando aqui por exemplo, o Sporting, se ele sair perdendo para o Frankfurt, ele tem que empatar o jogo de forma desesperada. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso ter um Frankfurt utilizando o contra-ataque para ampliar o placar, porque o Frankfurt é forte nessa situação. Então eu posso ter um Sporting se expondo demais. Ao mesmo tempo, o Frankfurt precisa desesperadamente vencer esse jogo. Se ele sair atrás, eu posso ter um Frankfurt completamente desorganizado, deixando a tática muito de lado à medida que o tempo vai passando, e um Sport podendo aproveitar. Tudo isso vai de encontro com uma leitura de jogo ao vivo. Prever isso aqui, nem o povo Paul conseguiria prever esse cenário depois de um primeiro gol de uma equipe aqui, porque vai botar fogo no jogo. E a gente tem que saber interpretar as questões de espaços para trabalhar gols aqui, tá? Então, eu não descarto a possibilidade,
Mas é aquele tipo de jogo que eu prefiro trabalhar, por exemplo, cenário de gols a partir dos 80, uma odd mais alta, um jogo desempatado, um time desesperado, muito erro de marcação, muito erro de posicionamento, para conseguir buscar aquele gol no final que fica mais eminente, tá? Com uma leitura mais clara. Tem gente que gosta de pegar antes e tudo mais, mas aí vai de cada um, beleza? Fechamos a Liga dos Campeões, então, pelo menos o primeiro dia. Quarta-feira tem mais. Botafogo e Cuiabá. Vamos utilizar um pouquinho do nosso PDF de apoio, lembrando que o Botafogo ele tá com uma odd de 1,90, tá? O Brasileirão virou G8 agora com o título do Flamengo, se o Flamengo terminar em sexto, né? Tudo indica que deve terminar dentro dos 6 primeiros. Então o Botafogo ainda tem chance de pegar uma vaga na pré-Libertadores. O Botafogo tem 47 pontos, se vencer vai a 50 e empata até o momento com o São Paulo, que tem 50 também, que está na 8ª posição. Lembrando que faltam 4 rodadas. O Cuiabá briga ali embaixo para fugir do rebaixamento. Situação entre Cuiabá, Curitiba, Ceará e Atlético Goianiense tá muito pau a pau, tá? O time do Cuiabá como visitante tem números um pouquinho pior só do que o Botafogo como mandante. É impressionante. O Botafogo dentro de casa é horroroso. Fora de casa o Botafogo é vice-líder. Dentro de casa o Botafogo estaria na 18ª colocação dentro da zona de rebaixamento, tá? Então é difícil a gente acreditar muito no Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no que fez o Botafogo dentro de casa. É um time que tem menos de 30% de vitória, saiu na frente em apenas 41% das vezes em casa. O Cuiabá consegue ser pior, como a gente já falou, né? Os gols marcados, o Botafogo tem um ataque relativamente fraco, não é tanto, mas é relativamente fraco, e uma defesa também um pouquinho na média, tá? Se a gente for falar de criação, o time do Botafogo é um time que, comparando os times que estão acima dele, criam bem menos, né? Então talvez falta um pouco mais de qualidade no meio campo para criar situações de perigo, e é um time que não aproveita tanto as situações que cria. Então 0,88 de gols marcados contra 1,69 é quase 1 ponto de diferença, quase 1 gol de diferença, mas tudo bem. E o Botafogo oferece 1,45 de XG para o adversário e acaba tomando só 1. Isso é comum nos jogos brasileiros, a gente tem um aproveitamento mais baixo também dos ataques adversários. O time do Cuiabá oferece mais chance, sofre mais gols, marca menos, e a gente vê aqui um primeiro tempo do Botafogo levemente, mas é muito levemente superior, hein? A superioridade, entre aspas, do Botafogo no primeiro tempo se dá mais pelo fato de ser um time que toma poucos gols comparado contra o Cuiabá do que propriamente um time que ganha muito, tá? O número de vitória é bem pouquinho diferente, tá? Então é um time que perde menos. O Cuiabá perdeu quase metade dos primeiros tempos que disputou. Quando a gente fala de segundo tempo, as coisas ficam ainda mais unidas, muito mais próximas. O Botafogo passa a tomar mais gol, apesar de marcar um pouquinho mais também. O Cuiabá passa a vencer mais, toma um pouquinho menos de gol e as coisas ficam muito, muito parelhas, tá? Um destaque positivo do Botafogo são as bolas aéreas, que podem sim ser aproveitadas, principalmente se o Cuesta for jogar. Que jogador de bola aérea esse Cuesta, é impressionante. O que mais que a gente tem aqui? Mercado de gols não me parece ser uma boa opção por aqui, pelo menos no pré-jogo. Momentos dos gols dos times. O Botafogo marca e sofre bastante no meio do primeiro tempo. E do início e no final do segundo. Já o maior destaque do Cuiabá é antes do fim do primeiro tempo. Ali entre os 30 e os 50 o time marca quase 40% dos gols, né? 32% dos gols, e lá no finalzinho é um time que consegue marcar quase 30% dos seus gols, mas também toma bastante. É um time que toma gol quase em todos os cenários do jogo, mas aumenta um pouquinho no final. Cara, vou ser sincero com vocês. Eu tenho as minhas dúvidas com o time do Botafogo, não é um time que passa confiança para mim, não acho que esse Leão Cuiabá seja tão fácil assim de buscar no live, tá? Lembrando que o Botafogo conta sim com o apoio da torcida, mas não vem fazendo boa campanha dentro de casa. Vamos pegar os últimos jogos do Botafogo aqui. Venceu contra o Bragantino, perdeu para o Inter, perdeu para o Palmeiras, venceu contra o Curitiba. O cenário é, o Botafogo tem empatado ali contra o América em times de meio de tabela, vencido times de baixo da tabela e perdido para times de cima. Se isso se repetir, talvez a gente tenha sim um cenário para estar contra o Cuiabá numa possível janela de superioridade do Botafogo no primeiro tempo, somente, tá? Para mim, para o meu trabalho.
São Paulo e Atlético Mineiro, aqui é uma disputa direta pela Libertadores, né? Já que a gente tem G8, os dois estariam dentro nesse momento, né? O Atlético Mineiro ainda precisa demonstrar um pouco mais, ultimamente tem jogando muito mal. Última vitória do Atlético Mineiro contra o Juventude poderia nem ter sido uma vitória, né? O time estava 3 jogos sem vencer. E o São Paulo, mesmo não tendo jogado tão bem contra o Atlético Goianiense, inclusive falaram que jogou muito, muito mal, eu estava viajando e não consegui assistir, venceu. E nessas horas, depois de toda aquela crise por ter perdido a Sul-Americana, o que vale é os 3 pontos. Tá? Então, para mim, o São Paulo fez o que precisava fazer. O último confronto entre eles, 2 empates por 0-0, caramba. Uma vitória do Galo por 1-0 e depois sim que a gente teve um over 2,5 aqui nos últimos 2 jogos lá em 2020. Então assim, por enquanto, um jogo difícil, tá? E se a gente for pensar nesse cenário de 2 equipes que precisam pontuar, talvez um empate para esses 2 aqui nem seja tão ruim, depende muito da campanha de Fortaleza, Botafogo, América, mas empatar um jogo desse talvez não seja um resultado tão ruim, principalmente para o Galo, tá? Quando foi fora de casa, o Atlético não vence desde a vitória contra o Santos por 2-1 e o São Paulo dentro de casa vem numa sequência de 2 vitórias seguidas contra Atlético Goianiense e Curitiba. No nosso querido PDF de apoio, vamos dar uma olhada aqui no São Paulo dentro de casa, um time que vence quase 50% das vezes, primeiro a marcar em mais de 50%, números bem parecidos com o Atlético também. O que chama atenção aqui é o aproveitamento ofensivo do São Paulo, é um time que quase que 100% de aproveitamento em cima do que cria, tá? 1,89 de chances criadas e 1,76 de gols marcados, então tá bem dentro da média. Há de se elogiar aqui o São Paulo na parte ofensiva. O time do Galo cria mais chances, tem jogadores de mais qualidade no meio campo, mas marca bem menos gols. Olha a diferença gritante ali do time do São Paulo para o time do Atlético Mineiro. Quase 15 gols de diferença, né? 13 gols de diferença. E na parte defensiva os dois ficam muito próximos. Os dois cedem a mesma oportunidade praticamente e sofrem quase a mesma situação. No primeiro tempo, São Paulo mostra um favoritismo, mais de 50% de vitória, apenas 18% de derrota, o mesmo número de gols sofridos pelo Galo, mas o dobro, né? Mais que o dobro de número de gols marcados. Então é um time que vence mais, não é que sofre menos, mas vence mais, tem mais confiança. O Galo não perde tanto assim no primeiro tempo fora de casa, mas toma a mesma quantidade de gols que o São Paulo e não consegue marcar a mesma quantidade. Então é um time que não consegue vencer tanto. Tá? Na média é um time que empata um pouco mais. Então basicamente a gente tem o São Paulo com uma tendência de vitória, o Galo com uma tendência de empate no primeiro tempo. O segundo tempo aí é briga de foice no escuro, muitas situações parecidas aqui. O Atlético Mineiro até reduz o número de derrotas no segundo tempo, reduz o número de gols sofridos e amplia um pouquinho o número de gols marcados. São Paulo continua sendo um time extremamente forte pelo alto, não necessariamente em bolas paradas, mas muito em cruzamento na área. O Galo não tem sofrido tanto esses gols nos últimos jogos. Então vamos ver o que a gente tem pro live. Me parece um jogo com uma tendência de over 1,5 aqui pelo que a gente está vendo. Over 0,5 parece sim, mas lembrando que o último jogo foi empate, 0-0. Mas eu não tenho a intenção de trabalhar gols aqui não. Para mim é um jogo para match odds e só. Momentos ruins do São Paulo. Início do primeiro tempo, o time costuma tomar bastante gol. Meio para o fim do segundo, do primeiro, e de novo meio e final do segundo. Tem bem picado, né, o São Paulo. E momentos que ele faz mais gol é no meio do primeiro tempo e no final do primeiro tempo. O time do Galo tem maiores destaques no meio do segundo e no final do jogo, tá? Calera é o artilheiro da equipe, com o Luciano, Patrick, aqueles 3 ali que a gente já sabe, não sei se eles estão disponíveis para jogar. E o Hulk, se eu não me engano, está machucado, né? Hulk, nosso querido Givanildo, é o artilheiro. E é bem artilheiro. A diferença do Nacho pro Hulk é tipo assim, muito grande, né? Então não sei se o Hulk vai participar, talvez não jogue, tá? Então para mim, jogo para match odds, para correção de preço, sem inventar moda. Não tô afim de trabalhar gols aqui nesse jogo do brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Então como que ficou o nosso resumo? Já que a gente eliminou bastante opção aqui para trabalho, né? Eu tenho uma possibilidade de trabalhar contra o Bruges se o Bruges se mostrar desinteressado com linhas baixas sem conseguir contra-atacar. Mesma coisa vale para o Cuiabá, tá? O Cuiabá não é um excelente time de contra-ataque, mas eu gostaria de ver um Botafogo se mostrando superior e neutralizando saída,
tá? Para correção de preço, jogos extremamente parelhos aqui entre Porto e Atlético de Madrid, Sporting, Frankfurt, Marseille, Tottenham e São Paulo e Galo, tá? Lembrando, Porto briga pela liderança, Atlético de Madrid pela Europa League, São Paulo pela liderança, o Sport por liderança e classificação, o Frankfurt por classificação, o Marseille por classificação e o Tottenham por classificação e liderança, tá? E por último, aqui no mercado de gols, não necessariamente 3,5, 4,5, 5,5, tá? São jogos que podem ter tendências para isso por conta das características dos times, tá? Leverkusen é muito bom de contra, se sair na frente pode abrir espaço. O Frankfurt, muito bom de contra, se sair na frente pode ter espaço. O Tottenham também, enfim. Mas, como são jogos para decisão, são jogos decisivos, a gente também pode ter características de um time recuando, sabendo da vantagem, sabendo jogar um pouco mais com a cabeça e não dando tanto espaço. Beleza, meus amigos? Se você gostou desse tipo de planejamento, não esquece de dar o like no vídeo, ajuda para um caramba. Vocês não deixam um like para mim, tá bom? E comenta também que o YouTube vai achar que você gosta. Precisa... Entendeu? E outra, não esquece de se inscrever no canal. Estamos chegando a 200 mil inscritos. Tem noção? Canalzinho de trade esportivo. O que é trade esportivo? Na fila do pão, pô. Nós estamos chegando lá. Grande abraço. É sempre um grande prazer e bom mês de novembro para nós.